Olá, muito boa tarde. Estamos aqui no final da tarde. Graças ao Senhor, Ele tem nos conduzido e pelo estudo descomplicado do Evangelho de Mateus, nós vamos falar sobre princípios estabelecidos por Jesus. Jesus fala em Mateus 23 alguns princípios que, de certa forma, têm sido escondidos de nós. E a palavra de Deus, ela não pode ser escondida. Nós precisamos aplicar esses princípios para que nós possamos ter compreensão exata da vontade do Senhor Jesus. Até porque o Senhor Jesus é que Ele vai nos julgar, porque todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Bem, já que nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo, que é inevitável, que Ele vai julgar vivos e mortos, é necessário que nós compreendamos em profundidade as palavras de Jesus, que irá nos avaliar no último dia. Jesus diz lá em Mateus 23:8, na minha versão está em letra vermelha, porque isso, os evangelhos, as palavras de Jesus estão em letras vermelhas. Diz lá, Mateus 23:8, mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês sois irmãos. É isso mesmo. Jesus está dizendo aqui que ninguém deve ser chamado de mestre aqui. Biblicamente falando, aquilo que Jesus estabelece é que nenhum de nós deve ser chamado de mestre. Isso está fazendo alusão, Jesus está fazendo alusão aos fariseus, aos saduceus e aos escribas que gostavam de ser chamados de mestres. Mas Jesus aqui ele quebra esse conceito e ele estabelece não só para aquela época, para aquele momento, porque a palavra de Deus é atemporal, é para todo o tempo. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Se ela é a mesma ontem, hoje e será eternamente, como ela de fato é, Jesus estabelece que ninguém pode ser chamado de mestre. Vou repetir. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Nós somos irmãos uns dos outros. Mas por que uns podem ensinar e outros não conseguem ensinar? Porque existem os irmãos mais velhos que podem cuidar dos irmãos mais novos. Os irmãos mais velhos compreendem a palavra do Pai e retransmite aos irmãos mais novos. Correto? Raciocínio correto. Versículo 9 de Mateus 23. Outro princípio. Aqui na terra, não chamem ninguém de pai, porque um só é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Essa paternidade que Jesus fala aqui é paternidade espiritual. Claro que nós devemos chamar os nossos pais biológicos de pai, mas Jesus está se referindo à paternidade espiritual. Não chame ninguém, que alguém aqui tem o pai espiritual. Não existe pai espiritual aqui na terra. O único pai espiritual que existe é Deus Pai. Por isso que ele é Deus Pai. Pai nosso que estás nos céus. Portanto, é Deus Pai. Outro princípio está no versículo 10. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Esse princípio ele está regulamentado e reforçado por Mateus, aliás, por Salmo 23. Salmo 23 que diz assim, Davi diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele guia-me às águas de descanso. Guia quer dizer pastor. Então, ninguém deve, aqui Jesus está dizendo para não chamar ninguém de guia, né? E pastor, é a palavra, né? Leiam lá, por favor, leiam, esse tema é polêmico, muita gente não vai gostar, porque gosta de ser chamado de guia, mas olha só, versículo 10, nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Está regulamentado também em João 10,16, que diz, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Leiam lá João 10,16, o bom pastor, e você vai ver a figura de Jesus, que é o bom pastor. Outro princípio, está lá no versículo 11 de Mateus 23. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Portanto, a terminologia que Jesus nos permite ser chamados é irmãos e servos, né? Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Portanto, nós devemos nos humilhar. E João Batista, sabiamente, disse o seguinte,
Importa que ele cresça e eu diminua, se referindo a Jesus. Portanto, nós devemos diminuir. Eu devo diminuir para que Cristo possa aparecer. Quando eu quando eu coloco títulos para mim de mestre, de pastor ou de alguma honraria, eu estou me exaltando. Se eu estou me exaltando, eu estou descumprindo esse princípio. O maior entre vocês será servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Portanto, nós todos que levamos a palavra de Deus, devíamos estar satisfeitos em sermos chamados de irmãos e de servos, porque é a terminologia que Jesus permite que nós chamemos, sejamos chamados pelos irmãos. Outra terminologia, quer dizer, Mateus 24, 45, é uma visão governante que nós devemos ter. Diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu senhor deixou encarregado os demais servos para lhes dar o sustento a seu tempo. Essa visão aqui é muito importante, é uma visão governante. Esse versículo é muito importante, porque ele fala, é uma pergunta do Senhor Jesus, que pergunta: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor, que é Jesus, confiou os demais servos para lhes dar sustento a seu tempo? O sustento é a palavra de Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu te pergunto, se você entendeu que Jesus está perguntando quem é, pois, o servo fiel e prudente, você tem alimentado os conservos? Você tem ouvido a palavra e você tem retransmitido aos conservos, que são aos demais irmãos, os irmãos que estão começando na fé, os irmãos que estão também há mais tempo? Você tem alimentado os conservos? Compartilhe esse vídeo e você estará alimentando os conservos. Mas mais do que isso, leia, medite e você compartilhe a palavra para que os conservos sejam alimentados. E assim, no último dia, no tribunal de Cristo, você e eu sejamos aprovados.